Já estamos na linha com Sua Excelência, o digníssimo representante do Ministério Público, doutor Henrique Lima Correia, já está conosco? Já está conosco. Muito bem. Caríssimo, como vai? Tudo ótimo, graças a Deus, e com vocês. Também. Doutor Henrique Lima Correia é procurador do Ministério Público do Trabalho. Deixa eu começar fazendo uma provocação. Me diga uma coisa, a Justiça do Trabalho vai acabar com essas reformas todas que aconteceram? Qual é a sua visão? Qual é o destino, qual é o futuro da Justiça do Trabalho? Na sua opinião, doutor Henrique Lima Correia. Boa tarde a todos. Olha, a reforma trabalhista, ela alterou profundamente a legislação. Nós não assistimos uma alteração tão agressiva desde 1943, quando a CLT surgiu. E foi uma reforma feita para os empregadores, né? Então, a área trabalhista sofreu uma alteração para privilegiar o capital. Agora, a Justiça do Trabalho é imprescindível, ela é essencial para a solução de conflitos trabalhistas. Não vejo a extinção da Justiça do Trabalho nem como uma hipótese. Eu vejo que nós teremos que repensar alguns pontos do direito e do processo de trabalho, mas a Justiça em si é essencial, é imprescindível. E a função do Ministério Público do Trabalho nesse momento, que é um momento de transição? Hoje nós temos uma medida provisória que está praticamente perdendo a sua validade. Não sei o que vai acontecer com essa medida provisória que regula alguns dos pontos da justiça, da mudança da Justiça do Trabalho. E eu pergunto ao senhor, como é que o senhor prevê a atuação do Ministério Público nesse momento de transição, onde os sindicatos perdem a força de determinada maneira, onde, enfim, os próprios reclamantes estão, eu diria, entre aspas, aí, intimidados, porque agora passam a pagar sucumbência. Então, qual é a sua visão, caríssimo doutor Henrique Lima Correia, na função do Ministério Público neste, eu vou chamar de desmonte da política trabalhista nacional? Olha, a posição do Ministério Público do Trabalho e da própria Justiça do Trabalho, esses dois órgãos nunca foram tão importantes para a proteção dos empregados no Brasil, né? Porque agora, com esse momento de insegurança jurídica, muitas fraudes passarão a existir. Então, caberá aos membros do Ministério Público, aos procuradores e procuradoras do trabalho, investigar essas fraudes, né? Inclusive na adequação de alguns artigos da reforma inconstitucionais, né? E nesses novos artigos dispositivos que vão ter que se adequar aí, empregados e empregadores. O papel do Ministério Público é imprescindível, né? O Ministério Público se tornou a última trincheira aí dos trabalhadores. E a força dos sindicatos perde muito? O sindicalismo no Brasil também vai ter que ser repensado, né? Por um lado, os sindicatos nunca tiveram tanto poder como agora, porque agora o negociado vale mais do que o legislado em alguns pontos. Então, o que for negociado junto com a empresa e sindicato é o que vai valer no dia a dia, nos contratos de trabalho. Então, o sindicato ganha o protagonismo, o status que ele não tinha. Por outro lado, ele perde o imposto sindical. Então, muitos sindicatos deixarão de existir, né? E tem um problema, se você me permite um segundinho a mais. Claro, pois não. Que o sindicato passou a trabalhar de graça. Por quê? Porque, veja, ele é o obrigado a representar a categoria, ele deve lutar pelos direitos da categoria, pela classe, por exemplo, metalúrgico deve lutar pelos metalúrgicos, e o trabalhador, por outro lado, agora, se não quiser pagar, não paga, né? Então, nós estamos diante dessa sinuca de bico aí. O sindicato representa a categoria, mas o trabalhador, que é representado por ele, muitas vezes não o remunera, né? Então, isso é preocupante.
Bom, nós estamos conversando com o doutor Henrique Lima Correia, que é procurador do Ministério Público do Trabalho. Doutor Henrique Lima Correia, deixa eu fazer, para ficar mais claro, um questionamento ao senhor com relação ao hipossuficiente, né? O reclamante hipossuficiente, como diz o doutor Cláudio Zalaf, o tratamento desigual para trazer a igualdade, né? Com essa reforma, a ação do Ministério Público vai ser um pouco mais intensa no que diz respeito a essa hipossuficiência, não? Ou isso não é tema a ser discutido pelo MP do Trabalho? No tocante ao hipossuficiente, que é a parte mais fraca da relação, mais frágil do trabalhador, muitas vezes se pensa que é aquele trabalhador braçal, humilde, com poucos estudos. Não, o hipossuficiente é no nosso dia a dia, é na rádio onde nós estamos falando. O radialista, que é assalariado, que recebe salário, muitas vezes se sente, o empregador fala, olha, você precisa gravar um programa no sábado e no domingo. Sim. Eu falo, mas não, mas no sábado você evita. Então, essa pressão, essa subordinação, olha, no dia a dia, a parte mais frágil não é só daquele trabalhador humilde, tá? Não, é no dia a dia. Agora, alguns trabalhadores se valem disso depois em ações judiciais descabidas? Sim, há casos nesse sentido. Mas muitos que buscam a justiça do trabalho, a maior parte das ações vai receber, o que não foi pago nas verbas rescisórias, né? E o papel do Ministério Público, com a reforma, é buscar a justiça, a proteção desses trabalhadores. O Ministério Público do Trabalho, ele atua em ações coletivas, ações de massa, ou ações graves, como ações sexual, acidente de trabalho, o trabalho do menor de 18 anos em condição irregular e assim por diante. Deixa eu fazer uma última pergunta, eu sei que o seu tempo é exíguo, o senhor tem um compromisso a seguir, mas eu gostaria de ter uma visão sobre o trabalho escravo. O senhor está falando da região de Ribeirão Preto, não é, doutor? Sim, na região de Ribeirão Preto. Como é que anda o trabalho escravo aí? Há muito trabalho escravo na região de Ribeirão Preto, não? Hein? Pois não, doutor Cláudio. O trabalho escravo, a gente fala, né, esse termo de uma forma mais genérica. Hoje tem o trabalho degradante, né? Sim. E agora, recentemente, ano passado mesmo, eu peguei um caso em Franca, que é aqui do lado, é a capital do calçado, né? De chineses trabalhando na construção civil, não saíam da obra há 2000. Era explorado por um outro chinês que trabalhava na construção civil. Sim. E não chegou lá, a condição desses, eram 7 trabalhadores, era equiparado a animais, né? O pessoal sem sair da obra, não falava português. E então tem esses casos emblemáticos aí, muito tristes, né? Sim. E o trabalho degradante, com cerceamento, às vezes, até de liberdade, ele se dá às escondidas, igual nesse caso da construção civil lá em França, né? E o excesso de jornada, a falta de condições básicas de trabalho. Então, o trabalho degradante hoje trabalho em indústrias têxteis, com bolivianos. Então, são esses os exemplos que a gente vê na prática. Eu quero agradecer imensamente a sua participação no Direito Nosso de Cada Dia, caríssimo doutor Henrique Lima Correia, pela gentileza de ter, eu sei que o senhor vai para uma palestra daqui a pouquinho, mas que essa palestra seja eivada de perguntas melhores do que esse apresentador aqui dirigiu ao digníssimo representante do Ministério Público. E um grande abraço. Eu que agradeço, um abraço para todos aí, muito obrigado pela oportunidade.